Olá, seja bem-vindo a mais um devocional e hoje eu quero falar sobre amor próprio e autoestima. E para isso eu escolhi 2 versículos. O primeiro está em Mateus 22:39. Jesus vai falar que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a este, ele vai dizer: ame o seu próximo como a si mesmo. Quantas vezes nós amamos muito mais o próximo e desprezamos a nós? Amor próprio é um apreço, um afeto que a gente nutre por nós mesmos. Não tem nada a ver em ficar nos exaltando, em narcisismo, nada disso. Mas é um sentimento que a gente nutre de autocuidado. Sem amor próprio, a gente não consegue se sentir completa, porque nós estamos sempre nos criticando. É por isso que eu comecei a fala dizendo que muitas vezes valorizamos e amamos muito mais o outro. Quantas vezes a gente recebe um elogio e a gente fica constrangido e vai procurar achar um defeito na gente. Não, mas a gente fica todo sem graça, né? E a gente não consegue receber um elogio, a gente não consegue nos elogiar. Então, se ame. Ame a si próprio, como você ama o outro. Receba os elogios, aprenda a ser elogiada. Mas é preciso que a gente saiba equilibrar isso. Muitas vezes nós elogiamos muito o outro, enquanto a nós nos depreciamos, nos diminuímos, sem olhar para as nossas virtudes e qualidades, mas nós insistimos em nos diminuir. E o amor próprio envolve aceitarmos a nós como nós somos, nossa aparência, nosso modo de ser. Nós aprendemos a gostar de nós da forma que nós somos, tanto os nossos defeitos, as nossas imperfeições, quanto as nossas qualidades. Se há uma ou outra coisa que precisa ser mudada, nós vamos mudando com acolhimento, com amor, com delicadeza. Ter amor próprio também está envolvido em cuidados com a nossa saúde mental, física e emocional, em estabelecermos limites que sejam saudáveis para os nossos relacionamentos, em tomadas de decisões que vão nos beneficiar, que vão nos tornar mais felizes. Muitas vezes satisfazemos muito mais ao outro do que a nós. E o versículo de Jesus faz muito sentido nisso. Amar ao próximo como a si mesmo. Veja, de que forma a gente ama o nosso próximo e de que forma amamos a nós mesmos. Porque muitas vezes há um desequilíbrio, nós amamos muito mais o próximo e qualificamos ele como melhor, como mais inteligente, como mais bonito, como mais tudo, enquanto nós nos depreciamos. E esse versículo fala muito sobre isso para mim. Amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes amamos muito mais o próximo, qualificamos muito mais, elogiamos muito mais, achamos ele muito mais bonito, mais inteligente, mais bem qualificado, mais tudo. Cultivar o amor próximo requer treino. É uma prática diária que você tem que fazer consigo mesmo. Aprender a reconhecer as necessidades e encontrar formas saudáveis para satisfazê-las. Olhar para os defeitos que podem ser melhorados. Também envolve aprender a perdoar os nossos erros. Ao invés de nos culparmos, de nos punirmos, precisamos aprender a nos perdoar. Aprender a conviver com nós mesmos. Vale ressaltar, amor próprio não tem a ver com narcisismo. Não tem a ver em ser egocêntrico ou egoísta, ficar ressaltando seus valores, as suas virtudes. Mas, pelo contrário, à medida que nós temos amor próprio, à medida como nos cuidamos, como nos amamos, à medida que vamos reconhecendo e tendo consciência das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos erros, vamos tendo muito mais empatia com o outro. Então, é nós encontrarmos o equilíbrio entre cuidar de nós mesmos e cuidar do outro. Porque à medida que a gente se conhece, à medida que a gente se ama, nós teremos muito mais para dar para o outro. O amor próprio gera empatia também. Então, o amor próprio é essencial para a nossa saúde mental, física, porque envolve autocuidado. A forma como cuidamos do nosso corpo, se comemos o que é saudável, se cuidamos do nosso emocional, do nosso psicológico e a forma como cuidamos dele. Eu passei por muito tempo sem gostar de mim. Eu não gostava da minha risada, eu não gostava do meu comportamento, eu não gostava do meu corpo. Uma série de coisas eu não gostava de mim. E eu fui começando esse processo de autoconhecimento e esse processo de aceitação, de amor próprio, de autocuidado. E eu fui vendo coisas incríveis a meu respeito. Porque quando a gente para fazer autoconhecimento aliado com o amor próprio, porque o amor próprio nos levará para
autoconhecimento. Quando a gente aprende a se conhecer, a gente vai vendo muito mais qualidades na gente. A gente começar a observar o que o outro diz a nosso respeito é muito importante também, porque é uma certa medida, nem sempre é válido, mas é uma certa medida do que você é. Principalmente aquelas pessoas que são francas com você, tanto falam dos seus defeitos, quanto falam das suas qualidades, das suas virtudes. Tanto te recriminam, te alertam para alguma coisa, quanto te elogiam. Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas amigas, verdadeiras, fazem isso. Inclusive, a gente deve tomar muito cuidado com as pessoas que nos elogiam o tempo todo. Ou nós mesmos ficamos o tempo todo nos elogiando, falando de como nós somos e de como somos boas o suficiente. Tem que haver um equilíbrio. E a autoestima? A autoestima, eu acabei de falar que eu tive problemas com o meu corpo, minha forma de ser, mas eu superei isso, graças a Deus. E para que a gente tenha uma autoestima boa, o amor próprio deve vir em primeiro lugar. Ela só vem quando a gente se ama o suficiente para nos aceitarmos como nós somos. Quando a gente se ama verdadeiramente, vendo tudo que não nos agrada, mas a gente ama e a gente se respeita. O outro versículo que eu quero deixar para mim reflete muito isso também, sobre a questão da autoestima, que está em Mateus 6,26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Essa partezinha que eu quero frisar. Não tende vós muito mais valor do que as aves? Então, a autoestima está ligado a nós sabermos o nosso real valor. É nós entendermos a nossa beleza, não esteticamente também, mas a nossa beleza interior, o que nós somos de melhor, o nosso valor diante do mundo, diante das pessoas. Mas se nós ressaltamos muito os nossos defeitos, se nos prendemos a um passado horroroso, um presente que fica o tempo todo nos dizendo o contrário do que realmente somos, porque nós temos distorção de pensamento. Nós temos uma distorção emocional, psicológica a respeito de nós mesmos. Muitas pessoas entram em depressão, têm distorção de imagem, com a questão da anorexia, por exemplo. A baixa autoestima nos leva para um patamar muito perigoso, porque a depressão traz consigo muitos pensamentos que vão estar sempre minando a nossa autoestima, que vão estar sempre minando o nosso amor próprio, porque nós não somos boas o suficiente, nós não somos bonitas o suficiente. Tem uma série de cobranças que fazem minar a nossa autoestima. E para cultivarmos a autoestima diariamente, é preciso que tenhamos amor próprio, aliado com autoconhecimento, com autoconfiança, nos firmarmos em nos valorizar, em entendermos o nosso valor para Deus, para as pessoas, para nós mesmos. Se as pessoas não te valorizam, se valorize. Você vale muito para Deus e para você. O outro é o outro. O outro que não te valoriza, ele tem um pensamento muito mais distorcido a seu respeito do que você mesmo. Enquanto o amor próprio é o apreço, o afeto que nutrimos por nós mesmos, a autoestima é a avaliação e a percepção que temos de nós mesmos. A maneira como nos vimos, como nos relacionamos com as nossas habilidades, com as nossas qualidades, com o nosso corpo, com a nossa beleza exterior, com a nossa beleza interior. E assim como o amor próprio, a autoestima é essencial para a nossa saúde mental e física. Porque quando estamos com autoestima, nos arrumamos, nos maquiamos, estamos bem, saímos, nos sentimos bonitas, mas quando a autoestima está muito baixa, não tem roupa que sirva, nada fica legal, o cabelo está feio. Quando nos libertamos disso, quando aprendemos a lidar com isso, a nossa autoestima entra em equilíbrio e muitas vezes a gente sai na rua de chinelo, cabelo despenteado e está tudo bem. Porque nós não estamos nos importando com o que o outro vê de nós, mas com o que nós estamos vendo de nós mesmos, a nossa aceitação a partir da nossa visão de nós mesmos. Porque a autoconfiança nos faz sentir potentes, nos faz sentir empoderados. Não importa se como os outros estão nos vendo. O que importa é o que estamos sentindo no momento. É muito importante cultivar a autoestima diariamente também. Não precisa você estar se sentindo, não precisa você estar o tempo todo se maquiando, o tempo todo muito bem arrumada. Eu, pelo menos, sou do tipo que eu saio, pelo menos com um pozinho pra rua. Eu costumo brincar e dizer que eu não levo minhas olheiras para passear. Não gosto de sair sem, pelo menos, um pozinho e um batom. Mas não precisa ser assim. A gente pode também se libertar disso e ter uma autoestima que não vai nos deixar prisioneiros de estar sempre com um pozinho e um batom para sair. E nós temos que tomar muito cuidado. E assim como a autoestima nos faz sentir empoderadas, potentes, a baixa autoestima afeta negativamente a nossa vida, porque nos leva a sentimentos de insegurança, a duvidar de nossas habilidades,
duvidar de nós mesmos. E isso afeta relacionamentos, carreira, vida afetiva e a nossa qualidade de vida de um modo geral. A autoestima muitas vezes está ligada ao nosso passado. Para isso nós precisamos nos desvencilhar de certas crenças, de certas coisas que ouvimos quando éramos crianças, de bullying que foi sofrido na escola, na adolescência ou que ainda sofremos, porque nós sempre estamos esperando da validação do outro a nosso respeito, do elogio do outro sobre nós mesmos, quando na verdade nós é que temos que reforçar isso na gente. Quando eu falo que pode estar no passado, porque muitas vezes muitos pais, mães, tios não sabem falar e se expressar e muitas vezes falam coisas que a criança interpreta de uma forma e nós levamos isso para a vida adulta. Então, o autoconhecimento nos permite voltar no ponto em que reconhecemos o que aconteceu em determinado ponto, tentamos ressignificar a situação, eliminamos, jogamos fora o que não presta e trazemos para a gente a nossa autoimagem e não a imagem que o outro fazia de nós. Será que você realmente concordava com o que você ouviu? Talvez não. Se foi, ressignifica, traz para trabalhar essa sua autoestima como adulto, como adolescente, como homem, como mulher, que seja. E é um desafio diário, porque vencer essas crenças negativas, vencer essas falas que muitas vezes nos magoam, que nos rebaixam, é muito complicado e a gente precisa estar sempre que diariamente nos reforçando quanto a isso. Nós precisamos estar o tempo todo aprendendo, reconhecendo e valorizando os nossos pontos fortes, as nossas realizações, a rodear-nos de pessoas que nos apoiem, que nos façam nos sentir bem. Precisamos exercer a autocompaixão, a nos acolher quando estamos nos sentindo tristes, feios, deprimidos, cansados. Quando estamos nos sentindo fora dos padrões, nós precisamos trazer todas essas questões e usar de autocompaixão e falar para nós mesmos palavras boas. Olha, esse momento que eu estou agora não é um momento bom de avaliação. Precisa ter um outro olhar, uma outra visão. Lembrar de algumas coisas. Aquele dia eu estava me sentindo muito linda. Então, que diferença é daquela pessoa daquele dia para de hoje? Nada, só a motivação que está diferente. Eu estava muito mais motivada naquele dia para me sentir linda, para me sentir bem. Hoje eu estou mais triste, estou desmotivada. Eu não posso me autoavaliar a partir desse momento em que eu estou mais cabisbaixa, eu não estou me sentindo bem. Às vezes o espelho mente para a gente muito, porque o espelho está refletindo muito o que estamos passando e nem sempre é real. Então nós precisamos estar cultivando o tempo todo o amor próprio, a autoestima, autoconhecimento, autoconfiança, autocompaixão. É um exercício diário, mas que com tempo, com amor próprio, porque muitas vezes dedicamos muito mais tempo para outras coisas, para outras pessoas e não conseguimos parar para cuidar de nós mesmos. Nós vamos conseguir e vamos ter uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, psicologicamente, emocionalmente, no trabalho, em casa, com o marido. Nós estaremos muito melhor a partir do momento em que nos amamos mais, a partir do momento em que reconhecemos os nossos valores e a partir do momento em que aceitamos nós como nós somos e entendemos que vida de rede social não mostra a realidade das pessoas. Nós estamos muito acostumados a ver pessoas o tempo todo com filtros muito bem armadas, muito saudáveis, mas também há uma outra levada de pessoas que estão aparecendo nas redes sociais hoje, como a Preta Gil, mostrando a sua debilidade, mostrando toda a sua vulnerabilidade com aquela doença, mostrando todas as suas marcas do corpo, estria, celulite, bolsa de colostomia. E isso é maravilhoso, porque a autoestima não está ligada aos padrões. A autoestima está ligada ao que temos aqui dentro, em nós mesmos. E não podemos nos permitir que a avaliação de outras pessoas destrua o que pensamos a respeito de nós, a partir da construção do amor próprio e de uma autoestima elevada. Deus também se preocupa com os detalhes. Deus também se preocupa com você, com o seu bem-estar. Essa é a reflexão que eu tinha para hoje. Fique com Deus.